Eu nunca fui o tipo de mulher que esperava por datas especiais para demonstrar carinho. Não. Se eu quisesse fazer algo bonito por quem eu amava, eu fazia. Simples assim. Não havia flores, nem velas, nem bilhete romântico. Mas havia lasanha bolonhesa feita com meu próprio molho de tomate artesanal, pão de alho crocante e um vinho tinto reservado para uma ocasião especial, e naquele momento, eu acreditava que o amor era motivo suficiente. Eu tinha certeza de que ele ia adorar. Passei a manhã toda imaginando o sorriso dele quando sentisse o cheiro da lasanha que tanto ama. Saí do trabalho mais cedo, enfrentei um trânsito insuportável, e fui até o empório buscar o vinho favorito dele, aquele que eu sei que combina perfeitamente com o molho que aprendi a fazer só para agradá-lo. Cheguei em casa com a chave já na mão e o coração bobo feito adolescente. Imaginei a cena inteira, ele entrando na cozinha, me vendo com um avental de vaquinha, o mesmo que ele dizia odiar só para provocar, e dizendo: "Você é a melhor esposa do mundo." Eu sorriria, fingiria modéstia e serviria a lasanha como se não tivesse passado o dia inteiro preparando tudo. Mas foi aí que a realidade, sempre tão sem senso de humor, resolveu me dar um tapa de luva de pelica. A porta estava trancada, como de costume. Coloquei a chave, girei devagar, tentando manter o elemento surpresa. E foi quando a voz dele ecoou pela sala, uma voz leve, até bem-humorada, como a de quem não tem peso algum na consciência. "Ah, mãe, nem me fale. A Fernanda sabia fazer tudo. Tudo. Era criativa, divertida, fogosa. Ai, meu Deus, aquela mulher." Parei. Congelei. A sacola com o pão de alho quase caiu da minha mão. Ela fazia umas coisas, mãe, que, olha, até hoje eu lembro e fico arrepiado. Era só me olhar daquele jeito e, pronto. Eu já estava rendido. Arrepiado. Rendido? Eu não sabia o que doía mais, o conteúdo da conversa ou a leveza com que ele falava. Como se estivesse comentando o placar do jogo do fim de semana. Como se eu não existisse. Apoiando-me na parede do corredor, fiquei ali. Oculta. Invisível. A respiração presa no meio do peito. Ele continuava falando, com aquele tom íntimo de quem confidencia algo precioso. E ela sabia inovar, sabe? Cada dia era uma surpresa. Uma vez, mãe, ela, bom, deixa pra lá, isso eu não posso nem contar, mas olha, inesquecível. Isso eu não posso nem contar. Ah, que cavalheiro! Que nobreza! Que marido exemplar, respeitoso com a atual esposa, essa que, pasmem, estava a menos de 6 metros de distância, segurando o jantar favorito dele e ouvindo cada palavra como se fosse uma punhalada com glitter. Ele riu. Um riso abafado, cúmplice dela, a mãe. A sogra que, até 2 semanas atrás, me abraçava como se fosse uma santa. Eu não sei o que deu em mim, mãe, e sério. Eu devia ter te escutado. Você disse que a Fernanda era o meu par perfeito, e eu, burro, fui me casar com essa mulher que parece uma gelatina grudenta. De novo, isso. A gelatina. Ela só fala de sentimentos, de carinho, de planos. É como se eu tivesse casado com uma almofada terapêutica. Agora eu era uma almofada terapêutica. Que tipo de mulher se transforma em almofada na boca do próprio marido? E ainda assim, eu não chorei. Não armei barraco. Não entrei como uma tempestade descontrolada. Ao contrário. Eu respirei. E por mais estranho que pareça, foi naquele instante, ali mesmo, entre o batente da porta e o corredor mal iluminado, que algo dentro de mim acordou. Não uma fera. Não uma vítima. Mas uma estrategista. Porque se tem uma coisa que homem adora, é se sentir esperto. E quando eles acham que nos enganaram, se sentem reis do mundo. O que eles não sabem, é que tem mulher que finge que acredita. E eu seria uma delas. A partir dali. Ele desligou o telefone logo depois, e eu aproveitei o silêncio para entrar. Fui até a cozinha como se nada tivesse acontecido. Preparei a lasanha como planejei, cortei o pão de alho, servi tudo em silêncio. A cozinha cheirava a manjericão fresco, alho dourado, e humilhação. "Amor?" Ele disse, aparecendo de repente. "Você já chegou?"
Cheguei e respondi, sem erguer a cabeça. Que cheirinho bom! Você fez lasanha? Uhum. Ele me beijou na bochecha. Tive que me segurar para não tremer de nojo. Você é incrível, sabia? Ah, eu sabia. Incrivelmente burra, aparentemente. Jantamos em silêncio, ele devorando a lasanha com a satisfação de quem nunca precisou provar uma. E enquanto ele se esbaldava, eu só pensava em como, naquela mesma mesa, eu havia servido amor por tanto tempo. E como agora eu estava servindo, no prato dele, o prenúncio do fim. Esse molho está perfeito, amor. Sério. Melhor do que o da minha mãe. Epa! Agora eu era melhor que a mãe? Que mudança repentina. Talvez a lasanha tivesse colocado ele em transe. Ou talvez ele só dissesse isso para garantir a sobremesa que, aliás, eu nem tinha feito. Que bom que gostou, sorri. Acho que é a única coisa em que sou melhor que a Fernanda, né? Ele parou de mastigar. A pausa foi sutil, mas eu vi. Os olhos dele se fixaram nos meus por uma fração de segundo. A colher ficou suspensa no ar. Como assim? Nada não. Foi só uma piadinha. Ignore, respondi, sorrindo com toda a doçura do mundo. E ele engoliu. O alimento. A culpa. E a certeza de que eu ainda estava alheia. Quando ele adormeceu no sofá, com o zíper da calça aberto e a barriga cheia, fui até o quarto e peguei meu caderno vermelho. Aquele que ele achava que era meu diário de receitas. E escrevi, em letras bem grandes. Manual de vingança da gelatina, como derreter um babaca sem usar micro-ondas. Eu ainda era gelatina. Mas agora, uma gelatina com planos. Grudenta, talvez. Mas também afiada. E o melhor. Ele não fazia a menor ideia do que o esperava. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Nada de novo nisso. Só que, dessa vez, em vez de preparar o café com aquele toque de carinho que eu costumava colocar até na temperatura do leite, eu apenas deixei a garrafa térmica vazia sobre a mesa. Sem bilhete. Sem xícara. Sem açúcar. Uma pequena semente de caos. Abri o armário, observei os pacotes de café organizados em ordem decrescente de intensidade, hábito dele, não meu, e pensei, acho que vai sobreviver sem um café por um dia, já que sobreviveu sem mim em tantos sentidos. Fui trabalhar como quem leva um segredo no bolso. Passei o dia inteiro sem conseguir me concentrar direito, mas com uma expressão tão serena que até a recepcionista me elogiou. Está com um brilho diferente hoje, sabia? Sim. Era ódio disfarçado de iluminação. Enquanto os outros almoçavam, eu sentei na varanda do escritório com meu caderno vermelho. Escrevi um esboço, como um plano de ataque. Mas nada de destruição impulsiva. Eu queria elegância. Precisão. E, acima de tudo, resultados permanentes. Objetivo central: destruir o ego do meu marido sem quebrar uma única unha. Meta secundária: fazer com que ele deseje ter ficado com a gelatina grudenta. Recompensa final: paz. E talvez uma taça de vinho caro com risos ao fundo. No fim do expediente, antes de voltar para casa, passei na papelaria. Comprei envelopes coloridos, marcadores e uma pasta com divisórias. Eu teria prazer em planejar aquilo com o capricho de quem organiza uma festa surpresa, o tipo de festa onde o aniversariante é o único que sai em lágrimas. Quando cheguei em casa, ele estava de cueca no sofá, rindo de um vídeo no celular. Amor, você esqueceu de preparar o café de manhã? Perguntou, coçando a barriga sem vergonha alguma. Esqueci e respondi, tirando os sapatos. Ué, você nunca esquece. Pois é. Nunca. Silêncio. Eu fui para o quarto com minha pasta. Guardei tudo na terceira gaveta, aquela que ele nunca abre porque acredita que ali ficam coisas femininas assustadoras. Ótimo. Melhor esconderijo. Durante os dias seguintes, continuei minha rotina como uma atriz de novela das 9, só que com roteiro próprio. Eu era carinhosa, sorridente, prestativa. O tipo de mulher que o mundo aplaude e o marido traidor acredita que ainda manipula com um mísero elogio. O que ele não sabia é que cada gesto meu estava milimetricamente calculado.
Inclusive aquele almoço em que sugeri, com a maior naturalidade do mundo. E se a gente organizasse uma noite de jogos com alguns amigos? Faz tempo que a gente não socializa. Você adorava reunir a turma. Verdade, ele disse, animado. Podemos chamar o pessoal. O que você tem em mente? Nada demais. Um jogo de perguntas e respostas. Aqueles com temas engraçados, tipo a quem é mais provável. É sempre divertido. Ele riu, sem imaginar a armadilha já montada. Marcamos para o sábado à noite. Convidamos 2 casais amigos, uma prima dele e até o vizinho do andar de cima, o fofoqueiro oficial do prédio. Esse seria essencial. O cenário perfeito para plantar as primeiras migalhas do que viria a ser o banquete do caos. Passei o dia decorando a sala. Preparei petiscos, bebidas, deixei tudo impecável. Coloquei meu vestido verde de alcinhas, aquele que ele dizia que me deixava básica demais, e usei de propósito. Afinal, a gelatina também sabia provocar. Você vai usar esse? Ele perguntou, franzindo a testa. Claro. É confortável. E combina com o tom da noite. Algo leve, sem pretensões, respondi, com um sorrisinho escondido. Os convidados chegaram e o clima foi se formando. Risadas, cervejas, músicas de fundo. Quando sugeri começarmos o jogo, todos já estavam soltos o suficiente para falar demais. Perfeito. Quem é mais provável de esquecer uma data importante de relacionamento? O Paulo, com certeza. Alguém gritou. Quem é mais provável de stalkear um ex nas redes sociais? Risos. Quem é mais provável de comparar a atual com a ex, até na cama? A sala parou por meio segundo. Um silêncio divertido, quase curioso. Alguém disse a enchia ao fundo. Eita, essa foi pesada, disse a prima dele, rindo. Eu olhei diretamente para o meu marido. Sorri. E acrescentei. Engraçado, né? Tem gente que jura que superou, mas vive falando da ex. Até na hora de dormir. O copo dele parou no ar. Que isso, amor? Ele forçou uma risada. Está pegando pesado hoje, hein? É só uma brincadeira. Afinal, tudo aqui é só diversão, certo? Todos riram, mas algo no rosto dele mudou. Ele sabia que eu sabia. E aquilo foi só o primeiro recado. Depois que todos foram embora, ele ficou me olhando com cara de dúvida. O que foi aquilo no jogo? Aquilo o quê? Aquela insinuação sobre a ex? Ah, amor, encostei no peito dele, fingindo ingenuidade, é que você fala tanto da Fernanda dormindo que eu achei que fosse quase um personagem fixo. Virou piada interna. Ele não disse mais nada. No dia seguinte, aumentei o ritmo. Segunda-feira, passei o dia trocando mensagens com uma antiga amiga. Perguntei, casualmente, se ela ainda conhecia alguém na equipe de recursos humanos da empresa onde ele trabalhava. Terça-feira, descobri, com apenas 2 ligações, que a tal Fernanda tinha voltado a morar na cidade. Informação útil. Muito útil. Quarta-feira, criei um perfil falso no Instagram, apenas com fotos de cafés artísticos e frases reflexivas. O suficiente para parecer uma mulher profundamente interessante. Segui ele. Ele seguiu de volta. 3 horas depois, curtiu 4 fotos. À noite, mandei uma DM provocante com uma citação de Shakespeare. Ele respondeu com emoji de foguinho. Eu ri. Alto. A gelatina tinha virado pimenta. Quinta-feira, organizei o plano central. Algo grande. Algo que envolvesse o ambiente onde ele mais gostava de ser aplaudido, o escritório. Mas isso ainda era cedo. Eu precisava de mais tempo. Mais peças no tabuleiro. Naquela noite, enquanto ele dormia com a mão sobre a barriga, depois de ter comido o estrogonofe que eu fiz como quem me recompensava com favores, eu sentei no sofá com uma taça de vinho e meu caderno vermelho. Folheei minhas anotações, rabiscando possibilidades. A cada ideia, mais uma camada do meu antigo eu era descascada. E no fundo, bem no fundo, a mulher que ele chamava de sem graça sorria com prazer. Refleti, ali sozinha,
como alguém que observa uma versão antiga de si mesma em uma vitrine quebrada. Quantas vezes eu me anulei para agradar? Quantas vezes calei a dor para manter a paz? Quantas vezes virei piada para não virar confusão? Pois agora, que vire o caos, mas comigo no comando. E naquela noite, enquanto a cidade dormia e meu marido roncava no quarto ao lado, eu concluí: o jogo havia começado. E ele nem sequer sabia que estava jogando. Tem gente que acha que vingança precisa ser grandiosa logo de cara. Um escândalo. Um grito. Um vídeo vazado. Eu discordo. Vingança boa é como perfume francês, discreta, elegante e marcante. Você não vê chegando. Só percebe quando já está impregnado na pele. Na manhã de sexta-feira, quando ele entrou no carro para ir trabalhar, encontrou no banco do passageiro uma caixinha simples, envolta em papel craft. Dentro, havia apenas um bilhete escrito com minha caligrafia: você ainda lembra dela, mas será que ela lembra de você? Simples. Misterioso. E devastador para o ego. Quando voltou à noite, estava estranho. Não comentou nada, mas suas perguntas vinham com rodeios sutis. Você está bem hoje, amor? Estou ótima. Por quê? Não sei. Você parece diferente. Mas, sei lá. Confiante. Engraçado. Ouvi isso hoje no trabalho também, respondi, sem olhar para ele. E era verdade. Comecei a sorrir com mais frequência. A andar com mais firmeza. A me arrumar para mim, e não para ele. E talvez a maior ironia seja que, nesse processo, eu finalmente comecei a me enxergar. E ele também. No sábado, fingi sair para um encontro com amigas. Vesti um vestido vermelho que ele detestava, segundo ele, chamativo demais, um pouco vulgar para uma mulher como eu. Eu usei com orgulho. Saí de casa com meu salto mais alto, batom vinho e um perfume que ele só elogiava quando eu dizia que era amostra grátis, vai entender. Mas eu não fui encontrar amiga nenhuma. Fui até o restaurante onde ele costumava levar a ex. O mesmo que ele uma vez descreveu como o melhor lugar para uma noite perfeita. Cheguei, pedi uma taça de vinho no balcão, sentei de frente para a porta de entrada e esperei. Esperei por nada. Só pelo prazer de ocupar um espaço que ele considerava sagrado demais para mim. E como esperado, encontrei um velho conhecido dele, o André, colega de trabalho, e fofoqueiro nível ninja. Ei! Você por aqui? Ele disse, surpreso. Pois é, respondi, com um sorriso misterioso. Decidi conhecer melhor os lugares que ele mais ama, antes de decidir se continuo amando ele. André quase engasgou com o camarão. Deixei aquilo no ar e fui embora. Não demorou mais que 2 horas para meu marido me ligar. Amor, você estava no restaurante X? Estava sim. Por quê? É que o André me mandou mensagem perguntando se a gente está bem. Você falou alguma coisa? Eu? Imagina. Só disse que estava conhecendo novos sabores. Isso parece, sei lá, meio estranho. Ah, que bobagem. Vai ver, ele interpretou errado. Como você costuma fazer? Silêncio. Mais um ponto para mim. Na segunda-feira, as coisas começaram a desandar de vez, para ele, claro. A pasta que eu montei estava quase completa. Cada aba trazia uma fase da derrocada. Fase de dúvida, plantada. Fase da insegurança, em andamento. Fase da autodestruição, agendada para breve. E para acelerar o processo, decidi usar a própria sogra a meu favor. A velha cobra que o incentivou a se arrepender de ter se casado comigo merecia um papel especial nessa peça teatral. Liguei para ela, com a voz mais doce que consegui. Oi, sogrinha, tudo bem? Ué, tudo, e você? Ah, mais ou menos. Eu queria agradecer por tudo que a senhora disse para o seu filho. Sobre a Fernanda, sobre mim? Silêncio mortal do outro lado da linha. Ele te contou? Ela perguntou, tentando disfarçar. Contou sem querer. Estava no viva voz. Achei curioso ele ainda falar da ex com tanto carinho. Mas fiquei feliz que ele tem apoio.
Não é todo homem que pode contar com a mãe na hora de se arrepender de um casamento. Olha, eu não queria me meter, mas... Mas já se meteu, né? Cortei com um tom leve. Mas tudo bem. Eu também aprendi a me meter nas coisas. Agora mesmo estou me metendo na vida dele. Em silêncio. Ela desligou. Sem se despedir. Maravilhoso. À noite, o teatro recomeçou. Você ligou para minha mãe? Liguei sim. A gente é família, não é? Ela ficou meio estranha. Você falou algo? Falei só a verdade. Mas relaxa, não disse nada que ela já não tivesse dito antes. Ele estava cada vez mais inquieto. Andava pela casa feito gato em telhado quente. Pegava o celular, largava. Tentava conversar, depois se calava. O rei do ego começava a perder a coroa. E era lindo de ver. No dia seguinte, chegou a bomba final da semana. Na hora do almoço, fui até a empresa dele. Vestida com elegância, postura reta, perfume sutil. Nada espalhafatoso. Apenas, impecável. Fui até a recepção e pedi para entregar um envelope. A moça, simpática, disse que o entregaria pessoalmente. Dentro do envelope? Um único papel. Enquanto você elogia outra, eu reaprendo a ser admirada. Sem assinatura. Sem pistas. Mas com cheiro de destruição emocional. Mais tarde, ele chegou em casa com os olhos fundos, como se tivesse saído de uma guerra que só ele via. E de certo modo, era isso mesmo. Amor, está tudo bem? Não sei, ele respondeu, sincero. Você está diferente. Diferente como? Mais fria. Mais sarcástica. Será? Está acontecendo alguma coisa? Eu? Olhei para ele com a calma de quem assiste a torre desmoronar em câmera lenta. A única coisa que está acontecendo é que eu finalmente aprendi a parar de correr atrás de um homem que vive preso ao passado. Ele ficou em silêncio. Dessa vez, não houve piada. Nem desvio. Apenas silêncio. E foi assim que terminou a semana. Com ele olhando para mim como se não me conhecesse mais. E, sinceramente, ele não conhecia mesmo. Porque pela primeira vez, eu também estava me conhecendo. E eu estava gostando do que via. Algumas mulheres trocam o corte de cabelo quando decidem mudar de vida. Outras pintam as unhas de vermelho, compram um salto novo, começam pilates ou deletam contatos da agenda como quem varre as cinzas de um incêndio antigo. Eu comprei uma cafeteira nova. Simples. Racional, fria. Exatamente como ele dizia que eu nunca sabia ser. A antiga, que eu usava para preparar o café dele todo dia, foi entregue à faxineira com um bilhete carinhoso. Para quem merece. Na nova, fiz meu café com baunilha e canela. Só para mim. Tomei em silêncio, lendo meu caderno vermelho enquanto ele ainda dormia como se não estivesse sendo discretamente despido do próprio orgulho. Era segunda-feira. Mas para mim, era dia de renascimento. Coloquei uma roupa nova, deixei o cabelo solto, ele dizia que preferia preso, mais prático, e fui trabalhar sentindo que cada passo meu tinha um novo som. Um som de decisão. No trabalho, entrei na reunião com uma postura que nem eu reconhecia. Apresentei meu projeto como se já soubesse que ninguém ali tinha metade da visão que eu tinha, e isso era verdade. Ao final, minha chefe, uma mulher exigente e quase sempre seca, me chamou de canto. Esse novo projeto, é realmente seu? É. Todo meu. Ela cruzou os braços, estudando minha expressão. Nunca tinha visto você com essa energia. Também nunca tinham me visto por inteiro. Naquela tarde, a empresa anunciou que meu projeto seria apresentado em um evento nacional. Com hospedagem, visibilidade e direito a levar um acompanhante. Eu nem hesitei. Cheguei em casa com um envelope dourado e deixei em cima da mesa. Ele estava no sofá, de cara amarrada, como tem estado ultimamente desde que comecei a responder perguntas com outras perguntas, elogios com ironia e beijos com silêncio. O que é isso? Convite para um evento. Uma conferência nacional.
Vão apresentar meu projeto como um exemplo de inovação. Ele ergueu uma sobrancelha. Uau! E você vai? Claro. Já estou com tudo pago. Vai sozinha? Sorri. Ainda estou decidindo quem vai merecer esse privilégio. Ele engoliu seco. Tentou rir, mas a risada ficou presa na garganta. No dia seguinte, cheguei em casa com uma sacola discreta. Um novo celular. Sim, eu troquei o número. Cancelei o plano da linha que ele pagava como forma de gentileza e que ele achava que lhe dava algum tipo de controle. Agora, tudo estava em meu nome. Cada aplicativo. Cada senha. Cada passo. Ele percebeu à noite, quando tentou me mandar uma mensagem do trabalho e o número deu como a não existe. Você trocou o número? Troquei. E por que não avisou? Porque quem precisa saber, já sabe. Era sutil. Tudo era. Mas cada movimento meu era como uma agulha. Pequena. Discreta. Letal. No sábado seguinte, acordei cedo, peguei meu caderno vermelho e sentei na varanda com um croissant e meu café aromatizado. Ele apareceu na porta com aquela cara de preciso conversar, mas não sei como. A gente pode sair hoje? Só nós dois? Olhei para ele. Senti um quase desprezo. Quase. O tipo de sentimento que vem embrulhado em pena. Não por ele. Mas por quem eu já fui perto dele. Hoje não dá. Tenho um jantar. Jantar? É. Com o pessoal do evento. Ah, então não é só uma conferência. É uma oportunidade. Mas não se preocupe. Vou levar alguém que realmente me valoriza. Você está me testando? Não. Eu já fiz todas as provas. Agora só estou corrigindo as respostas. Ele riu, nervoso. Você está diferente. Eu só parei de me moldar para caber no espaço onde eu nunca fui realmente bem-vinda. Ele não disse nada. Não sabia o que dizer. E quando ele não tinha palavras, eu percebia o quanto ele era pequeno. Tão pequeno, que mesmo tendo me ferido, ainda não fazia ideia de que sua ruína já havia começado. No jantar, fui acompanhada de Leandro, um amigo do trabalho, solteiro, charmoso, inteligente e com um sorriso que faria qualquer mulher hesitar antes de voltar para casa. Leandro era um aliado. Sabia de tudo. E adorava a ideia de participar de um plano com roteiro digno de série de streaming. Durante o jantar, tiramos fotos. Muitas. Rimos alto. Postei uma, só uma, com a legenda: com quem acredita no meu valor. Em menos de 10 minutos, ele visualizou. Em 30, me ligou. Ignorei. Ele insistiu. Ignorei de novo. Mandou mensagem: quem é esse cara? Eu só respondi com um emoji de gelatina. Adivinha qual? Aquela que rebola no prato. Na segunda-feira, quando acordei, encontrei ele com os olhos fundos, camisa amassada, e cara de quem não dormiu direito. Ainda bem. Nem eu dormia quando ouvi enaltecer a ex no telefone, lembra? Podemos conversar? Ele pediu. Sempre podemos. Mas só se for com honestidade. E sem me comparar com ninguém. Ele hesitou. Tentou se explicar. Falou em estresse. Em confusão. Em fases ruins. Culpa da rotina. Da pressão. Da crise mundial, quem sabe? Eu só escutava, em silêncio, como se estivesse ouvindo um pedido de desculpas ensaiado por um ator ruim. Faltava entrega. Faltava verdade. Faltava tudo. Eu errei. Mas eu amo você, ele finalizou. E pela primeira vez, sem dor, sem ódio, sem tremor, eu respondi. Você me ama ou ama a conveniência de ter alguém te idolatrando enquanto sonha com outra? Ele não soube responder. E naquele silêncio, eu soube que meu papel ali havia terminado. Naquela noite, sentei novamente com meu caderno vermelho. Rabisquei a última página com um marcador dourado e escrevi: capítulo final. Me tornei o que você nunca imaginou que eu fosse capaz de ser livre.
E eu estava livre. Livre da carência que me fazia aceitar migalhas. Livre do medo de ser deixada. Livre da necessidade de agradar quem não se esforçava em me ver. Eu havia deixado de ser a gelatina grudenta. Agora, eu era o prato principal. E quem não sabia me saborear, que ficasse com o gosto amargo da saudade. Existe algo profundamente satisfatório em ver um plano dar certo. Não de forma abrupta, com fogos de artifício ou plateia aplaudindo, mas no silêncio calculado de quem observa alguém tropeçar exatamente onde você colocou a pedra. Era uma terça-feira ensolarada quando recebi a ligação que selaria meu desfecho. Olá, senhora. Estamos confirmando sua presença como uma das painelistas no evento de liderança feminina da região sul. Sua palestra está marcada para sábado, às 18 horas. Sim, palestra. A empresa onde eu trabalhava, aquela em que passei anos sendo vista como apenas esforçada e boazinha, agora me projetava como referência. Irônico. Enquanto meu marido achava que eu era chata demais, pegajosa demais, comum demais, o mundo lá fora começava a ouvir minha voz com atenção. E naquele mesmo evento, ele estaria lá? Não por escolha. Por trabalho. A empresa dele era uma das patrocinadoras do evento. Ele estaria no backstage, coordenando a parte técnica, sem saber que a mulher que ele chamava de gelatina seria a atração principal do auditório principal. No dia da palestra, vesti um conjunto de alfaiataria branco com detalhes dourados. Maquiagem leve, cabelo solto. Andei até o local como quem pisa em terreno sagrado. Na mão, meu velho companheiro, o caderno vermelho. Cheguei cedo. Passei pela equipe técnica. E lá estava ele. De costas. Conversando com alguém da equipe de som, rindo de algo, completamente alheio à ironia do momento. Ele virou-se quando ouviu meu nome sendo anunciado no sistema. A expressão que fez, eu juro, nunca vou esquecer. Primeiro, uma surpresa que quase pareceu felicidade. Depois, o reconhecimento real. E por fim, o pânico. A sala estava cheia. Mulheres de várias áreas, algumas curiosas, outras em silêncio respeitoso. Subi no palco com o microfone já preso à lapela. A luz me cegava um pouco, mas eu sabia que ele estava ali. Atrás das cortinas. Assistindo. Ouvindo. Sentindo cada palavra como navalha. Comecei falando sobre autoconhecimento, sobre recomeços. Sobre como às vezes o que nos paralisa não é a ausência de amor, mas o excesso de conformismo. E então, abri meu caderno vermelho. Quando uma mulher começa a escrever sobre a própria dor, algo muda, eu disse. Esse caderno foi meu abrigo quando percebi que estava casada com alguém que admirava outra mulher, enquanto me tratava como um móvel confortável. Esse caderno ouviu quando ele disse que me amava, mas também ouviu quando, ao telefone, ele disse que se arrependeu de ter me escolhido. A sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que se ouve no fundo da alma. Não vou dizer nomes. Não preciso. A verdade é que toda mulher já foi subestimada por alguém. Já ouviu, em algum grau, que é ande mais ou ande menos. E a gente acredita. Até o dia em que entende que o problema nunca foi ela. Levantei o olhar. O problema é que algumas pessoas só sabem admirar o que já perderam. E eu me recusei a ser uma dessas perdas sentidas tarde demais. Palmas. Lentamente, a sala foi preenchida por aplausos sinceros. Mas eu não precisava deles. Eu queria apenas ver a sombra da vergonha nos olhos de quem me expôs pelas costas. E vi. Quando saí do palco, ele estava lá. Pálido. Sem palavras. Com um crachá pendurado no pescoço como se fosse uma coleira. Ele tentou me acompanhar, tropeçando nos próprios pedidos de desculpas. Eu não sabia que eu era capaz. Completei. Ele assentiu, tímido. Agora sabe. Virei as costas e saí. Sem raiva. Sem pressa. Apenas com alívio. Naquela noite, deixei o apartamento onde morávamos. Já havia assinado o contrato do meu novo lar semanas antes. Um loft elegante, silencioso, com janelas enormes que deixavam o sol entrar sem pedir licença. Eu queria luz.
E silêncio. Mandei uma única mensagem. Não quero nada. Só minha liberdade. Pode ficar com as lembranças da Fernanda. Eu fico com meu futuro. Ele respondeu com por favor, não desiste da gente, a gente pode tentar de novo. Eu não respondi. Algumas histórias não merecem continuação. Merecem ponto final. Fechei o caderno vermelho. Guardei na gaveta. Não porque a vingança acabou, mas porque ela foi servida com maestria, e agora o sabor da liberdade era muito melhor. Olhei pela janela, sorri. E pensei. A gelatina grudenta aprendeu a endurecer. Mas manteve o sabor. E fim.